Olá, bem-vindos a esse vídeo sobre a LT Spice. Meu nome é Laís Martinuso, eu sou estudante de Engenharia Elétrica da Universidade Federal de São Carlos. E nesse vídeo vamos falar sobre circuitos digitais no LT Spice. O LT Spice possui algumas limitações quando se trata de projetar e simular circuitos digitais, como por exemplo, ele não possui microcontroladores, não possui display de 7 segmentos, ele não possui um LED que acende, ele até possui componente, que é o LED, mas esse LED a gente não visualiza ele funcionando no circuito. Mas o LT Spice possui a sua utilidade ao se tratar de circuitos digitais, porque com ele nós conseguimos sim fazer circuitos digitais mais simples, mais básicos. Ok, então estamos aqui no LT Spice, eu vou abrir um novo schematic. E aqui na pasta de componentes, a gente tem algumas pastas, né, principais, e aqui dentro da pasta digital, a gente encontra alguns componentes digitais. Então, a gente tem uma porta END, uma porta SHORE, porta inversora, porta OR. E repare que as portas, elas já vêm com um inversor acoplado. Então, a gente tem a saída e a saída já invertida aqui. A gente também tem um contador, a gente possui também alguns flip-flops, como por exemplo, flip-flop tipo D e o flip-flop tipo RS, além de alguns outros componentes digitais aqui. Bom, vamos então agora fazer um circuito bem simples utilizando a porta END. Vou colocar ela aqui. Ok, então eu tenho aqui um circuito bem simples já montado. Para os nossos sinais das portas de entrada, para fazer o nível lógico alto, eu coloquei duas fontes de tensão, com uma tensão contínua de 5 volts, dessa fonte aqui, normal mesmo. Vou colocar aqui para simular, uma simulação do tipo transiente, vou colocar para parar depois de 1 segundo. Aqui então nós temos a tabela verdade da porta lógica END. A saída da porta lógica END só é nível alto se as duas entradas forem em nível alto. Caso contrário, a saída vai ser em nível lógico baixo. Então, nós temos aqui as duas entradas em nível lógico alto, as duas em 5 volts, e vamos conferir que a saída é em nível lógico alto também. Então, para verificar a saída de um circuito lógico no LT Spice, a gente usa a ponta de prova aqui e verifica a tensão que está saindo no componente. A gente não tem um outro jeito de ver a saída de um circuito lógico. A gente pode observar aqui no gráfico mostrando uma tensão de 1 volt, apesar de que as nossas entradas da porta END estão com uma tensão de 5 volts. Isso acontece porque a porta lógica do LT Spice não está operando exatamente com uma tensão de 5 volts. Ele simplesmente está enxergando essa tensão como nível lógico alto. E a saída da minha porta END ou vai ser 0 volts ou vai ser 1 volt. 0 volt se meu nível lógico for baixo, e a saída vai constar como 1 volt se meu nível lógico for alto, independente dos valores que eu colocar aqui nas minhas fontes de tensão que estão conectadas às portas de entrada. Bom, agora vamos modificar uma dessas fontes de tensão para que a gente tenha uma entrada em nível alto e uma entrada em nível lógico baixo. Então, vou fechar aqui, vou aumentar aqui, vou colocar aqui em 0, ok, simular, 0. Então, nosso circuito bem simplesinho com a porta lógica END funciona. Quando as duas entradas têm um nível lógico alto, a gente tem uma saída também em nível lógico alto. E quando pelo menos uma das entradas tem nível lógico baixo, a gente tem uma saída em nível lógico baixo. Então, vamos agora a um outro exemplo de um circuito digital aqui no LT Spice. Então, vou aqui em Component novamente, na pasta digital. E eu vou fazer um contador de 4 bits utilizando flip-flops do tipo D. Então, vou vir aqui. Vamos precisar de 4 flip-flops para fazer este contador. Ok, vamos agora fazer as ligações necessárias e colocar a fonte de tensão, que vai ser uma fonte de tensão comum. Bom, eu tenho aqui então o meu circuito montado, né, o meu contador de 4 bits montado. Então, eu tenho aqui a minha saída Q entrando no clock do flip-flop seguinte. Eu tenho Q barrado ligado na porta de dados. E aqui nesse meu circuito, meu bit mais significativo está aqui à direita e o meu menos significativo está aqui à esquerda.
A nossa fonte de tensão foi configurada para uma onda pulso, onde ela fica meio segundo ligada e meio segundo desligada. E a nossa simulação vai correr por um total de 16 segundos, né? Porque é um contador de 4 bits. Então vamos dar um run. Vamos rearranjar então esse gráfico para que a gente possa ver melhor a saída do contador. Aqui, então a gente tem 4 flip-flops, vamos ter 4 gráficos. Ok. Nesse primeiro gráfico, então, vamos ver como é que ficou a saída do bit mais significativo. Então, ele está aqui metade do tempo desligado, metade do tempo ligado. Vamos ver aqui na saída do segundo bit mais significativo. Vamos ver aqui a saída do próximo flip-flop. Então, a gente vê a saída aqui no que é barrado, né? Ok? Então, vamos ver aqui agora a saída do nosso bit menos significativo. Ok. Essas saídas aqui são as nossas saídas esperadas para esse tipo de circuito, porque olhando aqui a tabela verdade do nosso contador de 4 bits, é exatamente o que a gente obteve no LTSpice. Para o nosso bit mais significativo aqui, a gente tem metade da contagem com ele desligado, metade da contagem com ele ligado. Para o nosso segundo bit mais significativo, a gente tem um quarto da contagem desligado, um quarto ligado, um quarto desligado, um quarto ligado. Para o nosso segundo bit menos significativo, a gente tem um oitavo da contagem desligado, um oitavo da contagem ligado, e assim sucessivamente. E para o nosso bit menos significativo, desligado, ligado, desligado, ligado. E assim por diante. Então, é exatamente isso que a gente vê aqui no LTSpice, né? Nosso bit mais significativo, metade da contagem desligado, metade ligado. O nosso segundo bit, um quarto desligado, quarto ligado. Terceiro bit mais significativo, um oitavo desligado, um oitavo ligado. E até chegar o nosso último bit, segundo desligado, segundo ligado. Então, para a gente conferir as saídas de um circuito digital, de um componente digital, a gente tem que realmente vir com a ponta de prova e medir a tensão de saída. Não existe um outro jeito no LTSpice para verificar a saída, como por exemplo, um display de 7 segmentos, ou até mesmo um LED que acenda, que a gente consiga visualizar o nosso circuito em funcionamento. Então a gente tem que vir com a ponta de prova e conferir a tensão de saída. Então, apesar dessa ser uma limitação do LTSpice para circuitos digitais complexos, ainda assim é possível montar e simular circuitos digitais mais simples. Até o próximo vídeo.